Um grupo de juristas entregou ao presidente da Câmara, que é o Rodrigo Maia, um relatório que propõe a descriminalização do uso de drogas, eu falei no plural, para consumo pessoal, até uma determinada quantidade. Nós pedimos aqui ao desembargador, doutor Ney Belo, que é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para conversar um pouquinho aqui com a gente, para que a gente pudesse entender bem, né? E ele está aqui conosco. Doutor Ney, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Eu que agradeço, muito obrigado, Heraldo. Um prazer conversar com vocês. Ney, em linhas gerais, que tipo de droga poderia ser liberada, ainda que em pequenas quantidades? Na verdade, o nosso anteprojeto, ele trata, não é propriamente da liberação, isso é um mito que precisa ser bastante esclarecido. Ele trata, na verdade, da descriminalização. Isto implica na consideração de que aquele que usa drogas, ele não é um criminoso. Ou ele é alguém que tem problemas de saúde, necessita de tratamento adequado, ou ele é um cidadão livre, capaz, que usa droga em situação não problemática. O anteprojeto não propõe uma liberalização, mas uma descriminalização. É tratar daquele que é usuário como alguém que não é criminoso, ele não é um traficante, ele não financia o tráfico, ele não faz parte de uma criminalidade organizada, ele é apenas usuário e tem que ser tratado como tal, e não criminalizado. Agora, Ney, então estou entendendo, a pessoa é uma dependente de droga, precisaria de apoio psicológico, de saúde, etc, etc. Mas ele seria dependente de que droga? Na verdade, o dependente ele pode ser de qualquer droga. Ele pode ser dependente de drogas que são injetáveis, ele pode ser dependente de drogas que são objeto de fumo, ervas. Então, na verdade, o que nós precisamos perceber, quis parecer a comissão, utilizando a experiência espanhola, a experiência portuguesa, a experiência da Califórnia, do Canadá, da Alemanha, é que nós não podemos tratá-lo como um criminoso. Esse adjetivo de criminoso ele precisa ser resguardado para o traficante, para aquele que mata em função da droga, para aquele que rouba em função da droga, e não para aquele que a utiliza. A intenção de descriminalizar o uso, não o tráfico, até 10 doses, que são quantidades suficientes para 10 usos, é apenas uma maneira de retirar de dentro do direito criminal, de dentro das penitenciárias, aquele que, por uma opção, sendo capaz e não incorrendo no uso problemático, ou aquele que é viciado, que é dependente em drogas, que tem um problema com ela, seja tratado em hospitais, em clínicas, em comunidades, ele seja tratado como um doente, não como um criminoso. Precisamos parar de encher as nossas penitenciárias, e 25% dos presos hoje estão presos em função de qualquer trato em derredor da droga. Precisamos parar de encher as penitenciárias com usuários e dar a eles um outro tratamento, como tem feito Portugal, como tem feito Canadá, como tem feito Alemanha, Chile e tantos outros países. Essa é a ideia. Ney, essa experiência que você contou de outros países, não aumentou o consumo de drogas lá? São dados diferenciados. A violência diminuiu, a quantidade, vamos dar o exemplo de Portugal, a quantidade de pessoas vítimas de HIV diminuiu, a quantidade de mortes por overdose diminuiu e a violência não tem nenhuma taxa de aumento. Existem estudos que dizem que mais pessoas, já que não era mais crime, começaram a usar drogas em situação de normalidade. Mas a violência urbana, as mortes, os assaltos, tudo aquilo que é construído em derredor da violência que o tráfico faz, isso efetivamente reduziu. Essa é a estatística mais pronta que nós temos, que é a estatística portuguesa, República Tcheca é igual, e o Chile também experimenta isso. O modelo uruguaio é diferente. O modelo uruguaio é um modelo de liberalização, é um modelo em que a sociedade pode comprar, vender, há cadastros para quem usa determinadas drogas, então é um modelo diferente, nós não optamos pelo projeto. No projeto nós optamos pela descriminalização para reduzir a quantidade de mortes, a quantidade de violência e a quantidade de encarceramento de usuários. Tem, nos países que você citou,
Aumentou o consumo de droga nesse país ou não? O consumo de drogas nos países do Ocidente, as estatísticas nos dizem que, mesmo com a proibição, ele tem aumentado. Quando nós não temos a proibição, não é que mais pessoas deixem de usar a droga, elas usam de maneira mais assistida. Eu tenho capacidade, possibilidade, enquanto Estado, de fornecer um apoio maior, de poder regulamentar isto, de fazer com que as pessoas deixem de usar drogas que vão matá-las em qualquer oportunidade. Existe uma redução da mortalidade, existe uma redução de uma série de patologias agregadas ao uso da droga. Mas em nenhum modelo nós temos essa redução, nem no modelo da proibição, nem no modelo da liberalização. Ney, Lamentavelmente. hoje uma pessoa pode ser presa, condenada porque faz uso de droga? O que acontece é o seguinte, a nossa lei, ela não tem um limite objetivo para separar o usuário do traficante. A grande maioria das prisões por tráfico, pelo artigo 33 da atual lei, no Brasil, elas se dão por uma quantidade inferior a 40 gramas. 40 gramas para a Espanha, por exemplo, é uma liberalidade. Eles podem efetivamente portar essa quantidade. Então, nós estamos encarcerando pequenos usuários ou pequenos traficantes e criando soldados dos crimes do crime organizado dentro das penitenciárias. Hoje, a rigor, o usuário ele não é detido, não deveria ser preso. Mas o que acontece? Como nós não temos um critério objetivo para dizer com tantas gramas é usuário, a partir de tantas gramas é traficante, essas apreensões ocorrem em uma quantidade muito grande. Seguramente nós temos usuários ou aquele que usa droga e leva para um parente, para um amigo em pequena quantidade, em situação de uso conjunto e uso compartilhado, ele também acaba sendo preso por falta de critério objetivo. A proposta que fizemos, ela apresenta um critério objetivo, 10 gramas. Com essa proposição, nós deixamos de ter um usuário com uma quantidade acima de 10 gramas e um traficante com uma quantidade abaixo de 10 gramas, sem considerar, sem esquecer, que isso é uma presunção relativa, porque eu posso ter um traficante com menos de 10 gramas e eu posso ter um usuário com mais de 10 gramas. Isso vai precisar ser analisado pelo juiz no caso concreto. Ok. Doutor Ney, muito obrigado pela sua gentileza, por atender aqui o Jornal da Record News. Obrigado. Eu que agradeço, sempre à disposição. Muito obrigado.